Sou Ana Frango Elétrico, tenho 21 anos, sou cantora, compositora, artista visual e, e tenho um trabalho com poesia, vinculado ou não com as minhas letras. Estou fazendo essa pesquisa como Ana Frango Elétrico desde 2016. Comecei a tocar sozinha. E desde então fui desenvolvendo um trabalho com a minha atual banda, de músicos que me acompanham. Gravei meu primeiro álbum em 2016, chamado Mormaço Queima, de canções que eram dos meus 16 aos meus 18 anos. Ele foi lançado em 2018, quando eu tinha 20 anos, e agora estou me preparando para o meu segundo álbum, que sai agora em setembro, chamado Little Electric Chicken Heart. Eu tenho um raciocínio muito conjunto entre os campos que eu atuo na arte. Então quando eu penso no meu trabalho musical, eu tenho um pensamento gráfico e eu tenho um pensamento subjetivo, conceitual, dentro do que eu estou gravando, por exemplo. E quando eu estou pintando, eu tenho um pensamento que vai um pouco além do plano da tela e só um raciocínio cromático. Eu sinto que eu gosto de que as esferas se complementem. Então eu sinto que isso, dentro da minha poesia tem muito de música, tem muito de ritmo, tem muito de cor, e acho que o meu objetivo seria em algum momento alcançar de fato uma sinestesia entre todas essas áreas. Ainda não me vi conseguindo em algum trabalho como um todo botar isso de fato, sabe? Mas isso, acho que é tudo ramificado, meu pensamento é ramificado nas áreas. Então tem muito de pintura na minha poesia, tem muito de poesia na minha música e tem muito de música na minha pintura. Pois é, meus pais me botaram pra tocar muito criança, assim. Então eu fazia piano quando era criança e fui tocando. Com 10 anos fiz 2 anos de Vila Lobos. Não gostava, mas eles sempre me incentivaram e me forçaram um pouco a ser alfabetizada com música, no sentido de que eu, por exemplo, eu tocava piano, hoje em dia eu já nem lembro de coisas, mas aquilo ali na minha formação foi vivido e colocado. Acho que era um desejo deles, de talvez para eles próprios, e eles de fato desde pequena me estimularam. E aí fui fazer pintura, só que no ano que eu comecei a fazer pintura eu também comecei a fazer mais shows como Ana Frango Elétrico, e fui fazendo show, onde chamavam eu ia, numa cena mais underground do Rio. Enfim, aí tô aí nessa experiência de conviver com ela e de entender e de até que ponto sou eu, até que ponto não sou eu, e o que enfim, tô nessa pesquisa. E aí, Frango Elétrico, eu já assinava algumas coisas, tipo, de picho e de personagens, de desenho, assim. E aí uma amiga minha, Janaína, virou um dia pra mim e falou: cara, por que você não usa? Tem que usar, é você, sei lá o quê. Aí eu passei a, de fato, vestir a carapuça. O Mormaço Queima, ele foi um processo onde o Thiago Nassif, o Guilherme Lírio, Gustavo Benjão e Marcelo Calado e eu produzimos bases que eu toquei voz e guitarra e a gente foi colorindo depois. Foi um processo mais pictórico na minha concepção do que, de fato, numa linha de produção musical que a gente já conhece muito, né? Do clique ou do ao vivo e tal. Então foi, na verdade, tudo em cima de mim. A primeira coisa que veio foram minhas guitarras e maioria das vozes. E a gente foi num esquema de sobreposição e preenchimento. Que sua irmã te trouxe de viagem. Fala pra caralho, mas não piche crente. Fala pra caralho, mas não piche crente. Fala pra caralho, mas não piche crente. Fala pra caralho, não piche
harmonias e melodias, eu sinto que eu consigo a qualquer hora dar conta, no sentido de, tipo, se eu sento meia hora, eu vou me propor, eu vou me propor a começar, a pegar um acorde, puxar uma melodia, e aí eu vou me propor a começar um trajeto e tentar acabar ele em algum lugar. Óbvio que às vezes a gente se arrepende de decisões do caminho, né? Mas eu posso chegar, eu consigo me comprometer por exemplo, entendeu? Eu acho que então fazer uma trilha sonora, que eu não preciso fazer a letra, ou posso fazer o papapá, ou o papapá vai ser um sopro, ou o papapá vai ser um piano, me dá uma liberdade no sentido de ser mais pragmático e eu consigo sentar e me organizar. Agora, quando se trata de uma canção que gira em torno de uma letra que eu tô indo, enfim, sentar para falar sobre, eu sinto mais dificuldade nessa questão de organização de, tipo, vou sentar aqui para compor uma bela canção ou para compor uma canção torta. Assim, eu sinto que o meu processo ele vem muito da poesia. As minhas primeiras canções, elas eram de fato de um processo quase dadaísta de colagem, assim, de anotações. Então eu sinto que eu de fato só consigo compor quando eu tô escrevendo, quando eu escrevo. Eu só tô de fato eu preciso de um material real, sabe? Eu preciso da coisa escrita ali. Posso anotar no celular e eu anoto no. Eu sou da agenda, sou do caderninhos, dos caderninhos, e depois eu organizo o material, aí acho coisas de tempos atrás, mas aí colo, enfim. E aí eu sinto que a minha vertente é um pouco mais quase surrealista ali, beirando surrealismo ali na poesia, de uma poesia eu denomino de paralelismo miúdo. O trabalho de campo engoliu o tempo da sessão de imersão na banheira da sua casa, com bolhas de sabão, olhando para o teto, que é o chão da dona do cão que você escuta caminhar de madrugada. Eu não gostava de ler, não gostava de escrever. Quando eu comecei a entender que com a poesia eu poderia fazer muito ou mais do que eu conseguia fazer, tanto quanto do que eu conseguia fazer, por exemplo, com a tela, no sentido de você conseguir evocar muitas situações, colocar o leitor, ou o ouvinte, no caso, em situações específicas, em contextos de cor, em contexto de cheiro, em contexto. Então, quando eu comecei a entender a poesia com essa possibilidade de quase megalomania com papel e com palavra, eu comecei a gostar muito. E aí eu comecei, uau! Até pré-adolescência, já de fato tinha o computador, e minha adolescência então tinha o YouTube. Então eu falo até que as influências são muitas, né? A gente não tem nem noção quantas coisas que a gente não gosta são muito influentes também sobre a gente, sobre o que a gente faz. Então, na verdade, é tanta coisa do que eu gosto, que eu não gosto, e que é tão influente sobre mim, né? E sobre o meu inconsciente, que é o que é uma grande locomotiva, né, para a arte que eu exerço. Então, eu sinto que, de fato, a gente tem muita informação, e é uma informação que é em vídeo, é informação que é de fato imagética, então, e é sonora. Então, eu acho que de fato tem essa tendência da gente se ligar cada vez mais num campo audiovisual, e de ter que pensar e assegurar seu trabalho ali num campo audiovisual, né? Antes de falar em nova MPB, que eu não suporto esse termo, eu já falava assim, eu sou uma bossa pop rock decadente com pinceladas punk. E é no máximo uma pós-MPB. Então, com qualquer entrevista já não tinha mais nenhum gatilho assim, a nova MPB. Eu não deixava muito, sabe? Eu era, enfim, um pouco mais jovem, um pouco mais revoltada. Eu acho que tem certos nomes, por exemplo, musicais que eu vou lembrando, às vezes, que quanto que na verdade foram importantes pra mim em momentos decisivos, que às vezes, inclusive, eu esqueço de mencionar. Por exemplo, esses dias Marcelo Costa, que é um percussionista incrível, baterista, de algumas gerações acima da minha, algumas mesmo,
ele tocou com muita gente, enfim, grande mestre, assim, ele gravou, e ele, pô, tem muito a ver com Novos Baianos, e eu nunca cito como referência, e ele falou isso, eu falei, cara, tem muito, porque na verdade Novos Baianos mudou muito minha concepção de tudo, e aí, inclusive Novos Baianos, acho que são, em termos de letras, eu acho que eu gosto muito, eu tenho certeza que eu gosto muito, e às vezes eu acho que eu gosto mais do que muita coisa. No sentido que Novos Baianos é uma instância pra mim, e em termos de letra, de como se usa, de qual poética, eu inclusive acho que me boto quase mais ali pra eles do que pra qualquer outra vertente dos cancionistas, assim, sabe? Abra um parênteses, não esqueça que independente disso, eu não passo de um malandro, de um moleque do Brasil, que peço e dou esmolas, mas ando e penso sempre com mais de um. Por isso ninguém vê minha sacola. Eu gosto muita coisa, eu gosto muito da Yoko Ono, tenho descoberto cada vez mais ela como artista, ela atualmente tem sido uma grande referência minha no sentido da gente entender que foi produtora dos grandes discos do John na carreira solo dele, no sentido de uma produção que vem de uma concepção artística, que vem de uma direção artística e que muda tudo. Então eu tenho gostado muito de produção e tenho entendido que eu sinto muita falta disso. Tenho gostado muito da Gayle Garnett, Anita O'Day, Blossom Derry, cantoras que são dos anos 50. A Nora Ney mudou completamente um âmago do que eu queria com a produção do meu novo disco. Por mais que talvez quando você não ache isso tão escancarado, mas tem muito ali de eu descobrir no Nora Ney. No Mormaço, eu tinha uma aversão à cantora, sabe? Eu era uma anti-cantora, uma anti-intérprete. Eu não tava chegando pra cantar minhas músicas no final. As pessoas não estavam. Era antes de tudo eu na guitarra. Tinha uma política de anti-cantora, de uma anti-intérprete, principalmente, sabe? Foi muito legal que com esse novo disco e esse meu novo interesse por certos timbres ligados talvez ao cinema, aos anos 50, aos timbres de fita e tal, eu sinto que eu tô resgatando várias coisas que eu ouvia quando era criança, por exemplo, com a minha avó, que eu era muito próxima, e que eu ouvia muito isso, Frank Sinatra, Burt Bacharach, me vêm esses dois nomes, na verdade. Tem histórias A primeira música que eu cantei foi Mama África, do Chico César. Minha avó ouvia muito, eu adorava. E realmente foi muito doido, porque eu não ouvia, eu fiquei um tempo sem ouvir essa música e depois de um tempo ela voltou a tocar. E eu lembro dela, quando ela voltando a tocar, eu ficando muito eufórica, assim. Aí depois a minha mãe me contou isso. Então, o Chico César, de fato, é uma coisa que é um compositor que eu adoro e que eu acho que vem aí desde pequena. Aí quando eu tinha uns 12, dos 10 aos 12, eu gostava muito de pop. Então, por exemplo, Miley Cyrus eu amava. Eu gosto muito de pop ainda, na verdade. Mas acaba que o meu lado como compositora não vai muito pra esse lado, mas eu adoro pop. E aí um ponto decisivo também, eu acho que quando eu tinha uns 16 anos, foi quando eu comecei a ouvir a vanguarda paulista, principalmente Itamar e o Arrigo Barnabé, Itamar Assunção e Arrigo Barnabé, que foi um momento decisivo no sentido de eu posso fazer, de abrir um leque de possibilidade, no sentido de parar de um discurso de tipo assim, a gente não consegue, que é tipo assim, os deuses já fizeram tudo e não se faz mais nada. E aí eles foram de fato figuras muito importantes musicais no sentido de eu ouvir e de me dar e de sentir uma liberdade tremenda de qualquer coisa que eu quisesse fazer. Girei esse tempo todo, batendo de porta em porta, à procura de um abrigo, um apego, um horizonte. Yeah, 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 yeah. Eu não vejo problema com o riso, não, né? Eu sinto vontade de que a pessoa reaja, porque eu sinto que também a gente vive teve um lapso de tempo aí que eu sinto que o público foi muito pouco estimulado, no sentido tanto
de provocações, tanto de letra quanto tanto de atitude, de o tempo inteiro, disso, a bate-palma o tempo inteiro. Então, na verdade, eu não tenho problema nem com riso, nem com choro, nem com a vaia, nem com aplauso. Contanto que se reaja e que se provoque um pouco, assim. Eu tenho plena noção de que eu passei a gostar de ler quando eu descobri a poesia. Quando eu descobri o Salgado Maranhão, tinha um poema dele que falava de um galo sideral. Acho que já tinha um interesse aí pelo bicho também. E aí enfim, eu lembro de uns trechos que era galo sideral, na manhã comum, nananana, milharando estrelas, alguma coisa assim. Me levou para um lugar muito... era simples, era pequeno o poema. E, enfim, aí ele me deu uma virada de chave, assim. Aí eu descobri Rimbaud, que foi muito importante para mim descobrir também, Garcia Lorca, Matilde Campilho, calma aí que tem, Cora Coralina, Mayakovsky, que foi muito, muito importante também, a Yoko Ono. Porque é isso, assim como na música, a pintura e a poesia, eu sinto... Mas é que eu sinto que fica muito evidente na pintura, no sentido que, tipo assim, vou fazer um quadro. A primeira pincelada, eu já sinto que eu tô avacalhando toda a ideia que eu tinha tido. E aí é o quadro inteiro eu tentando chegar num lugar conciso para me satisfazer esteticamente. E eu sinto que em todas as coisas é assim, a primeira palavra, a primeira nota do negócio, e a partir daí eu tenho que me virar. Meu raciocínio é um pouco por aí. É uma bossa pop rock decadente, com pinceladas punk, com objetivos futuros de público-alvo, os que continuam achando que berimbau é gaita, fazem xixi no banho e sabem que não são os sócios da Light. O humor masqueme, ele é pra ser ouvido tirando o relógio do pulso e comendo uma bala de tamarindo. E o próximo, Little Let Chicken Heart, talvez comendo uma coisa mais amarga e entorpecente. E que eu estou denominando como um churrasco no antiquário, uma sátira romântica, e dedicado a todos vocês que eu amei, que eu amo, ícones guardados no coração caverna, citando Mayakovsky.